Olá, meus amigos, estamos começando mais esta edição do nosso Hora H, nessa sexta-feira, fechando uma semana tumultuadíssima, uma semana para alguns terrível, porque foi uma semana em que tivemos protestos que elegeram alguns dos seus alvos e, obviamente, que aqueles que estiveram na alça de mira de quem foi se manifestar nas ruas não ficou lá muito satisfeito. Tivemos até atos de vandalismo, destruindo a porta de entrada da prefeitura, o saguão. Enfim, uma semana em que teve o tira-põe das empresas de ônibus. Moral da história, uma semana agitadíssima e que promete muito mais nesta sexta-feira, quando o gigante acordou, esse é o nome do protesto, que campeia pelo país todo, país afora, há 2 semanas, e chega aqui. Quer dizer, aquele protesto do meio da semana não tem nada a ver com este programado para essa sexta-feira, esse que promete ser muito maior, por sinal, fala-se em 10 mil pessoas ou mais nas ruas centrais de Marília, já no início da noite, finalzinho da tarde, início da noite desta sexta-feira. Mas a gente vai tratar desses assuntos todos dentro do nosso Hora H desta sexta-feira. O que eu quero aproveitar aqui no espaço aberto pelo nosso Flash, primeiro de tudo, é mostrar algumas fotografias que nós recebemos de telespectadores que estão atentos ao que acontece na cidade e nos mandaram essas fotografias que são extremamente preocupantes. Eu gostaria que a gente pudesse exibi-las, se tiver como aproximar, inclusive seria muito bom. São coletores de lixo. Os senhores estão vendo aí a rua 21 de abril e, na verdade, ali é os fundos da Santa Casa, né? Olha ali, ó, os fundos da Santa Casa. Aquilo ali é lixo que saiu de dentro do hospital. Quero crer que não se trata do lixo hospitalar propriamente dito, porque este tem uma coleta especial. Mas me parece, saindo de dentro do hospital, o lixo, a gente fica preocupado, né? Independentemente de ser ou não ser um lixo hospitalar, mas é um lixo que veio de dentro do hospital. Então foi feito de dentro de um carro, de dentro de um automóvel. Essas fotografias foram passadas para o Hora H. Então vejo os senhores, que eu não sei, aquele senhor de camisa azul que está ali, se ele é o motorista do caminhão, se não é. Eles abrem, olha só, eles abrem, mantém próxima a foto, por favor, tá ponta cabeça aí. Isso, estava tão bacana, aproximada ali, mexeu, complicou, né? Olha ali, ó, eles abrem os sacos de lixo, não é? Para recolher garrafas PET, recolher latinhas. Se você analisar e olhar direito os caminhões de lixo que circulam na cidade, eles andam com sacolas plásticas nas laterais, penduradas nas laterais externas do caminhão, onde ficam essas latinhas e essas garrafas PET. Quer dizer, é uma espécie de, entre aspas, coleta seletiva sendo feita dessa maneira aí. E eu posso ver, nós aproximamos bem, quando estávamos preparando o material para vir aqui para a televisão, nós aproximamos bem e vimos que esses 2 lixeiros que estão, esses 2 coletores de lixo que estão com a capa amarela, olha esse primeiro aí, o outro lá, eles estão com luvas. Aquele lá do fundo, né? Aquele parece que não está com luva. E esse primeiro aqui de camisa azul, recolhendo parte do lixo, também parece não estar usando luva. Dá para ver melhor ainda, vocês estão na produção, não estão usando luva, né? O outro coletor também não usa luva. Então, sem equipamento, o EPI, equipamento de proteção individual necessário, abrindo o lixo que sai de dentro de um hospital. Quem vai no hospital, claro que não é todo mundo, o médico, por exemplo, o enfermeiro, a enfermeira, eles não estão doentes, né? Pelo menos espera-se que não. Mas quem vai para o hospital porque tem algum tipo de doença, precisa ir ao hospital. E, de repente, o lixo que vem de lá de dentro deveria continuar ali hermeticamente fechado, ser transportado numa boa. Ele é aberto no meio da rua. Então, 2 fotografias altamente preocupantes. Isso teria que ser verificado com muita cautela, com muito cuidado. A gente não está mostrando isso para ferrar a vida de ninguém. Aquele coletor de lixo. Não. Isso é uma situação que perdura há tempos, é uma situação que, infelizmente, é useira e vezeira aqui na cidade de Marília, lamentavelmente. Eu recebi ontem, quando terminava o nosso programa, eu recebi o telefonema de uma senhora que mora, estou até procurando aqui o telefonema que ela foi a dona Aparecida, ela mora no Jardim Novo Horizonte, né, lá
na zona leste da cidade, e a dona Aparecida ligou dizendo o seguinte, que nos protestos que estão sendo feitos pela juventude, juventude que de fato acordou, que de fato empunhou a bandeira contra tudo que acontece de mazela, de corrupção, de más práticas administrativas, lamentavelmente os serviços públicos que não funcionam a contento, saúde, educação e a própria questão ambiental incluída nisto, ela dizendo, olha, podia incluir um cartaz que fosse, dentre esses protestos todos que estão acontecendo, sobre a questão da coleta seletiva, a coleta do lixo reciclável. Ela falou, ensinei o meu netinho a separar o lixo aqui em casa, ele deixa tudo separadinho, mas o caminhão da coleta seletiva não está passando. Ela falou, antigamente tinha, agora não tem mais. E ela até disse, falou, você vê o povo vota, o povo analisa a campanha eleitoral que é feita pelos candidatos, as propostas, o plano, a plataforma de governo, vou votar nesse aqui porque esse aqui vai ser melhor, e de repente o povo se vê traído logo no começo de um novo governo, porque aquilo que se imaginava, pelo menos que fosse mantido, já não tem mais. Ela está reclamando do Jardim Novo Horizonte, lá do Novo Horizonte, zona leste da cidade, ela está reclamando que não tem mais passado o caminhão da coleta seletiva. Então, que volte isso aí. E a gente, ao mesmo tempo em que a dona Aparecida nos telefona, lá do Novo Horizonte, falou de uma série de questões, elogiou o nosso programa, eu agradeço demais, nós temos uma grande audiência na zona leste da cidade, muito obrigado. Agora vejam só, ao mesmo tempo que ela liga e ela questiona a coleta seletiva, que ela questiona o destino do lixo reciclável, que ela ensinou dentro de casa para o netinho a fazer a separação, quer dizer, é assim que você constitui pessoas comprometidas realmente com cidadania, preocupadas com o ambiente em que vivem, aquelas coisas todas, gente civilizada de verdade. No momento que você prepara as pessoas, o poder público que vinha fazendo, malemar e porcamente, mas vinha fazendo a parte dele, de repente nem isso está fazendo mais. E nesse instante em que ela liga para falar isso, a gente recebe essas fotografias, que não foram ela que mandou, essas fotografias vieram de um outro telespectador, um amigo da gente, mostrando aí uma situação extremamente condenável. Isso não pode continuar, preocupante, porque até doenças podem se proliferar através disso, e a maneira errada de fazer o recolhimento do lixo. Você vê que aquele que está lá em cima do caminhão, sem luvas, está lá respirando o churume que escorre do lixo, enfim, barbaridade, não? Barbaridades. E vai chegando um ponto, eu estive hoje entrevistando o presidente da Câmara, Luiz Eduardo Nardi, e até a gente que já se conhece há mais de 2 décadas, né? Desde quando eu tinha cabelo e ele também, a gente falou, puxa vida, ele reclamando da parte dele, eu reclamando de minha parte, a gente vai cansando, né? Você tromba uma vez, tromba 2, tromba 3, chega uma hora que desanima, você tem planos, você tem perspectivas, você imagina uma cidade melhor, um país melhor, você imagina situações e sonha, né? Mais um ano, mais 2 anos, mais 10 anos, isso muda. Aí passam esses prazos todos e você percebe que não muda nada, retrocede o pouco que havia avançado. Então, é realmente desalentador, desanimador. Então, muito obrigado a quem nos mandou as fotos, muito obrigado, dona Aparecida, essa questão da coleta do lixo. Nós vamos exibir também agora ato de vandalismo. Quer dizer, você vai dizer, isso aí é coisa da molecada. Pô, eu também fui moleque, acho que você que está nos assistindo também já foi, ou moleca, ou moleque, vamos nos referir ao feminino e ao masculino, mas a gente não aprontava esse tipo de coisa, a gente tinha respeito com o que é dos outros, a gente sabia, talvez pela educação melhor que recebeu em casa, talvez pela educação melhor que recebeu na escola, porque o grupo escolar de antigamente dá de 10-0 nas escolas avançadas de hoje. Quer dizer, evoluiu tanto, cresceu tanto, entre aspas, nessa evolução, e hoje o sujeito vai para a faculdade sem saber escrever. Você pede uma redação para quem está fazendo vestibular, é de chorar, você tem que sentar na sarjeta e chorar. Você tem que chamar junta espiritual, Chico Xavier na Terra, os 318 pastores da Igreja Universal, para entender o que o sujeito escreveu. Quer dizer, ele chega na faculdade sem saber escrever. Se você perguntar muito rápido o nome dele, como é que você chama? Eu posso pensar, ajuda dos universitários. Não sabe dizer o nome. Quer dizer, a educação é um subnitrato de pó de tráquea, acabou com tudo. Então aquele grupo escolar da década de 60, de 50, de 70,
dá show 1000-0 nas escolas evoluídas que nós temos nos dias de hoje, né? E aí, sei lá, se é o conjunto disso tudo, nós produzimos algumas peças, algumas aberrações que nós chamamos de seres humanos, porque tem que, infelizmente, qualificá-los assim, porque eles andam, são bípedes, né? Andam sobre dois pezinhos, ou 2 patas, vai saber o que, são animais, muitas vezes. Dizem que tem cérebro, mas fazem esse tipo de coisa que você vai ver agora. Está lá o pessoal, artista plástico, querendo caracterizar Marília como a terra aí que descobriu os dinossauros, né? Olha aí, ó, foram lá, primeiro roubaram os dinossauros, né? Furtaram os dinossauros, furtaram, abandonaram em beira de estrada, e eles acham graça, acham bacana. Aí, olha aí, ó, esse aí tem plaquinhas embaixo, que pode quebrar, que é leve o material, é feito de fibra de vidro e de resina, tem lá as plaquinhas, cuidado, isso pode se romper, não suba. Aí foram, a hora que colocaram as plaquinhas, aí que o pessoal lá, frágil, não subir. O que eles fizeram? Não subir? Agora eu vou subir. Aí quebraram tudo. E outros estão assim também. Então, vai desanimando, viu, gente? Vai desanimando. Não dá para você fazer nada. Você vai fazer uma praça bonita para quê? O sujeito vai lá, ele acha graça fazer cocô na praça, fazer xixi na praça, quebrar a torneira d'água que está lá, né? Coloca um bicho desse aí, o dinossauro Dino, essa estatueta aí, não é? Você coloca lá para caracterizar, simbolizar a cidade que está estudando, pesquisando, desenterrando os ossos aí de animais pré-históricos e de repente ninguém entende nada porque na escola não ensinou nada e aí o gostoso, o bonito, ele vira herói quando ele destrói. O que você vai fazer? Se tivesse uma passagem para Marte, né? Marte, Plutão, Netuno, o último deles lá, mas só de ida, para a gente poder ficar lá ou mandar eles para lá, né? Porque é difícil o negócio. Agora eu queria que os senhores acompanhassem esse material que nós já exibimos ontem. O juiz Paulo Hamilton, é o juiz lá do TRE, Tribunal Regional Eleitoral. Pode soltar as imagens dele aí. O juiz Paulo Hamilton, os senhores vão ver aí, olha, é esse aí, ó, carequinha também. O juiz Paulo Hamilton, olha lá, Siqueira Júnior. Ele, juiz do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, isso foi gravado no dia 18 de abril, julgamento do recurso eleitoral, número 49057 do Vinícius, recurso contra a decisão de primeira instância do Fórum de Marília, que cassou o registro da candidatura do Vinícius, anulou os votos dele, mandou marcar novas eleições. Vinícius recorreu e lá no tribunal, os 7 julgadores acabaram, não precisou do voto do presidente, os 6 juízes e desembargadores no plenário deram 6-0, acolheram o recurso do Vinícius, contrariando a sentença de primeira instância do Fórum de Marília, do Dr. Silas Silva Santos, e manteve o Vinícius na cadeira de prefeito. Claro que um fato não tem absolutamente nada a ver com o outro, mas esse daí foi um dos julgadores, o doutor Paulo Hamilton, juiz, e que está para ser efetivado pela presidente Dilma agora no eleitoral, porque ele é substituto, né? E de repente ele que se envolveu, mostra a matéria aí, antes da gente soltar o final da fala dele, a matéria que o Estadão divulgou essa semana, ele denunciou um sequestro relâmpago em setembro do ano passado, pouco antes das eleições, não sei por que cargas d'água que ele denunciou isso daí, e aí a Polícia Federal passou a investigar e concluiu que, olha lá a manchete, para a Polícia Federal, o juiz inventou o próprio sequestro. Ele de vítima passou a ser investigado agora como bandido, né? Como o responsável pelo próprio sequestro, está na condição de investigado agora. Até as conclusões do relatório da Polícia Federal, eles são conclusões irônicas até, né? Dizendo que as câmeras de monitoramento que foram analisadas mostraram claramente que não teve sequestro nenhum, foi uma invenção do juiz Paulo Hamilton. Com que finalidade a gente não sabe. E ele foi um dos julgadores do Vinícius. Nada a ver um caso com o outro, pelo amor de Deus, não vão dizer que a gente está inventando moda aqui. Mas vejam aí o acolhimento do recurso do Vinícius, ele foi um dos julgadores. Quando você vê um cara metido numa situação dessa, numa saia justa dessa, pego numa mentira dessa pela Polícia Federal, a gente desanima mesmo, né, gente? A gente fica acreditando que o mundo está do avesso, é o cão chupando manga. Olha aí, ó, ele ajudou lá a manter o Vinícius na cadeira de prefeito. Solta ele falando aí.
Então, pelo meu voto, eu acompanho a ilustre relatora no que toca a preliminar e no mérito para dar provimento ao recurso. Tá aí, deu provimento ao recurso. Qual era o recurso? Para que derrubasse a sentença em primeira instância e mantivesse o Vinícius na cadeira de prefeito. Nada a ver uma coisa com outra. Mas quando você vê a qualidade do julgador, é de desanimar. Quem não aguenta bebe água. Eu vou tomar água, pelo amor de Deus. Jornalismo com credibilidade. Informação de qualidade. Hora H, com Ailton Medeiros. Para quem exige a verdade dos fatos. Muito bem, hoje é sexta-feira, dia 21 de junho, Dia Mundial do Yoga. Dia também do profissional de mídia e início do inverno no hemisfério sul. Católicos festejam neste dia o dia de São Lázaro. Em 1839 morria o escritor brasileiro Machado de Assis, um dos mais importantes que nós tivemos. Em 2004 morria também Leonel Brizola, ex-governador do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro. Estão faltando 193 dias para o final do ano. Começa aqui a edição de número 126 do Hora H, pelo canal 15 da TV Comunitária de Marília. Economize energia elétrica com o SHED europeu da Estruturas Metálicas Brasil. Cobertura de estruturas metálicas com grande capacidade de iluminação e ventilação natural. Ecológico e sustentável. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança na sua obra. Oferece. E vamos agora conferir os destaques principais desta edição do Hora H. O gigante acordou. Protesto marcado para esta sexta-feira em Marília pode reunir mais de 10 mil pessoas. A estimativa é feita pelos organizadores através de mensagens nas redes sociais. Defesa de direitos. Sindicato convoca servidores para manifestação na Câmara segunda-feira. Além de criticar projetos polêmicos que cortam benefícios e ganhos dos funcionários de carreira, a entidade insinua que o objetivo não é outro senão contratar mais apadrinhados políticos. Projetos polêmicos. Votação somente ocorrerá segunda-feira se as comissões técnicas da Câmara apresentarem pareceres. Enquanto isso, base aliada negocia com o prefeito eventuais alterações nos textos e tenta esclarecer dúvidas dos servidores diretamente atingidos. DAEM, Conselho Deliberativo aprova a criação de fundo bancado por loteadores para melhorias no sistema de captação e de distribuição de água e fixa valores para análises de qualidade da água feitas pela autarquia para terceiros. Com estas e outras notícias, começa aqui mais esta edição do Hora H. Olha, gente, nós estamos há 2 semanas já experimentando uma onda de protestos por todo o país, inclusive comunidades brasileiras ou latinas que sejam, e até de simpatizantes fora do Brasil, também se manifestando em apoio aos manifestantes daqui. Eu vou apenas relatar aqui o que está no site do jornal Folha de São Paulo nesse momento. País em protesto. Gari, que inalou gás lacrimogêneo, é a segunda morte em protestos pelo país. Então nós já temos dois óbitos, 2 pessoas mortas. A presidente Dilma Rousseff realiza uma reunião de emergência com seus principais ministros para avaliar as manifestações pelo país. Demorou, né, para tomar providência. Contra a direita, movimento Passe Livre suspende novas manifestações em São Paulo. Protestos podem afetar jornada da juventude. Quais as novas bandeiras?
e outras questões mais relacionadas com o protesto, fotografias e por aí vai. Então, a FIFA descarta cancelar a Copa das Confederações após confrontos que já foram realizados, que a Copa está mantida. Minoria de vândalos marcou o movimento desprefeito do Rio de Janeiro, onde teve quebra-quebra no Rio de Janeiro, e por aí vai. É tudo quanto é lugar do país. E a gente espera que a manifestação que está prevista para esta sexta-feira aqui em Marília, ela seja pacífica, ordeira, porque é direito do cidadão manifestar, expressar a sua opinião, é o direito de expressão garantido na Constituição. Agora, tem que saber o limite, né? Até onde vai o seu direito e até onde começa o direito dos outros. Então, quando parte para o quebra-quebra, quando parte para os atos de vandalismo, aí a coisa muda de figura e não é vandalismo que a gente quer, não é quebra-quebra que a gente quer. O patrimônio público tem que ser preservado, tanto quanto patrimônio particular. Já pensou começar a depredar tudo que tem pela frente, como a gente tem visto em outras partes do país? Não é por aí que a banda toca, isso não vai resolver absolutamente nada. O protesto em si, a manifestação em si, eu vi uma manifestação, acho que na Turquia, nessa semana, que foi sensacional. A manifestação feita com absoluto silêncio. Todos naquela hora pararam e ficaram feitos estátuas no meio da rua. O trânsito parou, as pessoas desceram do carro, nas praças, onde estavam, nos escritórios, em todos os lugares, no serviço público, todo mundo quieto, parado durante um determinado tempo. Existem formas e formas de protesto. Mahatma Gandhi acabou libertando a Índia, que era uma colônia inglesa, libertou a Índia sem dar um tapa em ninguém. Apanhou muito, mas não deu um tapa em ninguém. Manifestações pacíficas que alcançam seus objetivos também. Agora, o ruído que se faz nas ruas, tudo isso é legítimo. Gritar, espernear, apitar, fazer barulho, isso tudo é legítimo. Porque todo mundo está de saco cheio, indignado com o que acontece nesse país há muito tempo. E é promessa em cima de promessa, é conversa fiada em cima de conversa fiada, e na prática o discurso não se aplica, infelizmente. Então todo mundo cansou. Eu até vi um senhor hoje, já de idade, dizendo para mim, eu sou contra a violência, mas só essa linguagem que os políticos entendem. Olha que ponto vai se chegando. Então nós temos que saber separar o joio do trigo, estabelecer limites para que a gente não transforme a cidade, o país, enfim, em uma praça de guerra. Não é isso que nós queremos. Mas seguindo o que está acontecendo no restante do país há 2 semanas, o protesto intitulado O Gigante Acordou promete reunir mais de 10 mil manifestantes nesta sexta-feira em Marília. A estimativa é feita pelos organizadores através do número de mensagens trocadas nas redes sociais. Todo mundo que você fala diz que vai para as ruas hoje. O ponto de partida será a Praça da Basílica de São Bento, seguindo pela Rua 9 de Julho até a Avenida Sampaio Vidal, e pela Sampaio Vidal o pessoal vai até a frente da Prefeitura. O foco do protesto, você vai vendo aí os jornais, a edição de hoje, mostrando fotografias do último protesto, informando que deverá se repetir na cidade nesta sexta-feira. O foco do protesto é a corrupção desenfreada, as más práticas administrativas. São reivindicadas uma melhor estrutura para a saúde, uma melhor estrutura para a educação, salários dignos para os professores, passe livre nos ônibus para os estudantes, sistemas adequados de saneamento básico e tratamento de esgoto, defesa à liberdade de expressão, enfim, tudo aquilo que a gente está careca de cobrar e os políticos prometem e nunca acontece. O comando do batalhão da Polícia Militar convocou a imprensa para explicar as providências que estão sendo tomadas para garantir a ordem, o direito de ir e vir de todo cidadão, porque isso não pode ser tolhido de maneira nenhuma, o patrimônio público e também o patrimônio particular durante a manifestação. O contingente, olha aí, essa semana, no último protesto, houve um reforço policial, a polícia fez frente à manifestação com a tropa de choque, com a Rocan, com as suas viaturas, com o canil, com a cavalaria, né? Todo mundo mobilizado. Até as folgas foram suspensas nesta sexta-feira, segundo as informações do comando do batalhão, não é? Exatamente com o objetivo de botar todo mundo para acompanhar essa manifestação e garantir a ordem. Então, concentração na Praça São Bento e tomara que tudo corra muito bem. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho, está recheado de notícias importantes que você acompanha já já no Hora H.
clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança. Delícias que dão água na boca. Cortes especiais de carnes assadas na brasa. Garantia de maciez e sabor incomparáveis. Frango desossado e crocante como você nunca viu. Costelão, joelho de porco e costelinha assados lentamente. Sem falar dos espetinhos e do torresminho mais sequinho e crocante de Marília. Encomendas para sábados, domingos e feriados. Delícias exclusivas do Costelão na Brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Gália, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacri. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bordion, 815, Santa Antonieta. Quando a gente vê que anuncia aí esses protestos, tal, que são dos jovens, dos estudantes, está sendo, na verdade, de toda a sociedade, estão sendo, na verdade, de toda a sociedade, porque nós recebemos agora o telefonema da dona Eunice Muller, aí da Avenida Nelson Spillman, sempre nos acompanhando, muito obrigado, e ela falou, eu vou também para o protesto, e a minha bandeira é o Dia Municipal dos Andarilhos, 29 de abril de 2013. O que aconteceu no dia 29 de abril deste ano? Aconteceu aquele ataque que foi denunciado pelos andarilhos que estavam ali perto do campo do MAC por ocupantes ou supostos ocupantes de uma viatura, uma perua Kombi da Fumares, que deveria proteger os menos favorecidos, os moradores de rua, e que os teria agredido. Agora isso está sendo investigado. E aqui vai também um desabafo, né? Dia 29 de abril, passou o 29 de maio, estamos em 21 de junho, quase 60 dias depois, e ainda ninguém apurou nada. Quer dizer, ninguém está nem aí com o andarilho. Se fosse o filho de um juiz, o pai de um juiz de direito, de um promotor de justiça, de um advogado importante, de um filho de rico, um filho de papai que tivesse apanhado lá, supostamente apanhado, não estou afirmando que isso aconteceu, deixou de acontecer, tem que ser apurado, mas se envolvesse gente graúda, tubarão, você pode ter certeza que já tinha gente presa. Agora, como é andarilho, né? É ser humano, mas que, é andarilho, pode bater, dar choque, fazer o que quiser. Gente, desculpe, mas chega uma hora que não dá mais, as pernas não vão mais. E mesmo que as pernas queiram ir, o cérebro fala, chega, é desanimador. E Marília é um caso à parte no mundo, né? Você vê que aqui nada funciona, nada dá certo, tudo é travado, tudo acontece do avesso do resto do mundo. Não sei o que acontece, deve ter cabeça de burro enterrada para tudo quanto é canto. Bom, mudando o assunto de pato para ganso, vamos falar do DAEM. Reunião do Conselho Deliberativo, que foi realizada na tarde dessa quinta-feira, tomou duas decisões importantes. A fixação dos valores para a realização de análises da qualidade da água para terceiros
e a criação de um fundo que é bancado, que será bancado por loteadores para melhorias no sistema de abastecimento de água aqui na cidade. Isso vem ainda da gestão do Francisco Giacha, que era o diretor executivo do DAI anteriormente. E agora quem está dando continuidade é o Polegato, José Carlos Polegato, que é o engenheiro e é o novo diretor executivo do DAI. Porque analisaram o seguinte, loteamentos brotam feito formiga aqui na cidade, não é? Sinal de que a cidade está crescendo, sem dúvida alguma. E aí, o que acontece? Como é que você vai prover todo mundo de água na torneira? Como é que você vai fazer para levar a rede de distribuição, para coletar o esgoto para o tratamento? Como é que você vai fazer para dotar esse pessoal todo de água suficiente, o dia todo, 24 horas por dia, 365 dias por ano? Tem loteamento por aí que fazia um poço artesiano e pronto. Poço artesiano não dá para nada. Então eles decidiram fazer o quê? O que resolve é poço profundo. Mas não apenas o poço profundo, tem que ter redes de distribuição para levar água para todo lugar. E a cidade vai crescendo, você tem que ampliar essa rede, custa caro. Então o que fazer? Tiveram a ideia, criar um fundo, conforme o tamanho do loteamento você contribui, não é? Decidiram que vai ser por lotes. Então, se tiver 10 lotes, 15 lotes, 50 lotes, é por lote, não sei se especifica o tamanho ou não do lote, o Polegato não disse isso, mas, de qualquer maneira, você vai exigir do loteador uma contrapartida, não é? Para criar um fundo, dinheiro este que depois será utilizado para cuidar do abastecimento de água na cidade. O Polegato, José Carlos Polegato, diretor executivo do DAI, concedeu uma entrevista para a gente hoje pela manhã e falou exatamente sobre a criação deste fundo já aprovado pelo Conselho Deliberativo do DAI. O Conselho achou por bem e fica uma coisa transparente, né? Quando o loteador vai lotear, ele já tem uma contrapartida no fator água, né? Então, por lote, foi determinado aqui R$1.000 por lote. Então, fica uma coisa transparente, que quando o loteador vai fazer, ele já embute esse preço, e aí não deixa esse ônus só para o DAI e, de uma certa forma, para a população, né? Quer dizer, cada loteamento que for feito, cada lote de cada loteamento terá uma contribuição de R$1.000 e o objetivo, no final das contas, é abrir poço profundo naquela região da cidade. Exatamente. Ou abrir poço profundo, ou então fazer uma rede. E o DAI se encarrega desse problema, né? O lote padrão é 10 por 25, 250 metros quadrados. Imagina que quando você tem lá um loteamento de 300 metros quadrados, você vai cobrar 2 vezes o valor. Um exemplo, né? Ou 500 metros quadrados, desculpem, que o padrão é 250, né? 500 metros quadrados, você vai cobrar 2 vezes. Se for 300 metros quadrados, você vai cobrar aquele valor e um tiquinho mais, percentualmente, proporcional com o tamanho do lote, é o que eu imagino. Segundo o Polegato, também estão sendo encaminhados estudos para se conhecer a autonomia e as competências do Conselho Deliberativo, para evitar decisões que sejam conflitantes com o Poder Executivo. Teve uma. O Conselho Deliberativo aprovou parcelamento de débitos da população com o DAI, prazos para pagamento, valores, número de parcelas e o valor mínimo, aquela coisa toda. E quando a Prefeitura mandou um projeto semelhante para a Câmara, incluiu o DAI, aprovou uma situação diferente daquela que o Conselho havia autorizado. Moral da história, caiu a decisão do Conselho, prevaleceu a decisão maior, que é do Poder Executivo. Então, até onde vai a competência do Conselho e a autonomia dele? O Polegato falou sobre isso. Fomos consultar a Prefeitura, né, a advocacia da Prefeitura, e consultamos também o CEPAM, para terminar com essa dúvida, né? Quer dizer, os pareceres que vierem serão seguidos pelo Conselho Deliberativo e o DAI, consequentemente. Exatamente. Então, esse estudo ainda não chegou, esse parecer ou esses pareceres ainda não estão conclusos, ok? Na reunião anterior do Conselho Deliberativo do DAI foi aprovada a cobrança para todas as análises da qualidade da água que a autarquia fizer para terceiros, seja para poder público, mas de outra cidade, seja para particulares aqui do município. Terceiros, quando é para o DAI, beleza, ele faz, ele usa do seu pessoal, dos seus equipamentos, dos seus recursos, faz numa boa. Quando para terceiros, vai cobrar. Antes era de graça, até então era de graça. Já foi definido o valor, porque primeiramente na reunião anterior ficou decidido que ia cobrar, na reunião dessa quinta-feira, nessa semana, aí definiu o valor, o Polegato vai falar um a um agora pra gente.
Foram fixados os valores porque, na verdade, nós estávamos fazendo esse trabalho, né, e não tinha como cobrar. Então, agora o Conselho deliberou, né, o custo dessas análises, né? Então, para análise bacteriológica, né, ficou em R$ 60,90. A análise físico-química, a simples, ficou em R$ 96,54 e a análise completa ficou em R$ 254,10. Isso passa a vigorar a partir de quando, Polegato? Já está vigorando já. Quer dizer, quem for particular, iniciativa privada, solicitar esse tipo de serviço do DAIM, terá que recolher essas taxas agora. Exatamente. O que estava ocorrendo é que pessoal, às vezes, de outra cidade vinha fazer essa análise em Marília porque era de graça, né? Então, quem pagava era o pessoal, né? A população. Então, é um negócio justo, né? Uma coisa justa. Hora H. Meu filho, era liberadaço, né? Você gasta, você bota o pessoal que você está pagando o salário, você tem conhecimento que está sendo aplicado ali, técnicas, matéria-prima, e era de graça. Todo mundo vinha até de outra cidade para cá, analisa a água aí. Agora vai ter que pagar, e esses valores já foram fixados, como o Polegato informou, e os senhores acompanharam aqui através do nosso Hora H. Nós vamos ao breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho, nós vamos atacar aquela questão dos projetos polêmicos que estão na Câmara Municipal, passando pelas comissões técnicas e que estão gerando muito desconforto em algumas categorias dos servidores. Já após o intervalo, essa questão vai ser esmiuçada, porque tem protesto, pelo menos imagina-se que sim, né? Tá existindo uma convocação, eu já recebi até o panfletinho que está sendo distribuído em todas as repartições públicas do município, o Sindicato dos Servidores chamando aí uma manifestação na segunda-feira na Câmara Municipal a partir das 6h30 da tarde. Daqui a pouquinho os detalhes para os senhores. Delícias que dão água na boca. Cortes especiais de carnes assadas na brasa. Garantia de maciez e sabor incomparáveis. Frango desossado e crocante como você nunca viu. Costelão, joelho de porco e costelinha assados lentamente. Sem falar dos espetinhos e do torresminho mais sequinho e crocante de Marília. Encomendas para sábados, domingos e feriados. Delícias exclusivas do Costelão na Brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Galha, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacrim. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos,
Rua Marcos Bordion, 815, Santa Antonieta. De volta para mais um bloco de notícias do Hora H. Nós postamos na página do Hora H no Facebook, facebook.com/HoraHTV, facebook.com/HoraHTV. Nós postamos diversas notícias o dia todo, uma delas é esta que eu vou passar para os senhores agora, que nós já havíamos anunciado que isso aconteceria, mas agora o desfecho do acontecimento. Ontem à tarde aconteceu a segunda rodada de negociação da campanha salarial 2013 dos funcionários da empresa circular de Marília. A reunião aconteceu na sede do Sindicato dos Motoristas, no Jardim Santa Antonieta, Zona Norte. Segundo a advogada do sindicato, Adriana Ferrari, foi confirmado que o Hora H já havia antecipado há 2 semanas, ou seja, a circular vai pagar a reposição salarial para os funcionários que ela ainda mantém. Ela tem lá coisa de 350 funcionários mantidos ainda, embora não esteja operando o transporte coletivo. O representante da empresa assumiu o compromisso de pagar o INPC, que é o índice inflacionário dos últimos 12 meses, sobre os valores dos salários e dos tickets dos funcionários da empresa, disse a doutora Adriana Ferrari. A inflação oficial do ano, imediatamente anterior a 1º de maio, que é a data base desses funcionários, soma 7,16%. Então isso garantido, a exemplo do que as novas empresas também já haviam acordado com o sindicato, repassar o INPC sobre salário e tickets, isso já estava acertado. A negociação com as novas empresas está uma reunião à frente da circular, que começou tardiamente a sua negociação. A inflação oficial, repito, 7,16%, então para todos os funcionários da Grande Bauru, da Cidade Sorriso e da circular, o índice inflacionário já garantido sobre salário e sobre ticket. Aumento real nos salários e demais cláusulas sociais serão negociados somente na próxima reunião com a circular, dia 27 deste mês, disse a doutora Adriana Ferrari. Com as outras empresas, essas questões de aumento real e cláusulas sociais já serão discutidas no dia 24, ou seja, segunda-feira, quando tem reunião com elas. Elas vão para a terceira rodada de negociação, enquanto que a circular está na segunda, já marcou a terceira para o dia 27. Beleza? Mudando o assunto de pato para ganso, vamos falar de mais protestos, mas agora envolvendo servidores. Clima de confronto entre a Prefeitura, a Câmara, servidores está definitivamente instalado. O presidente do Sindimar, que é o Sindicato dos Servidores Municipais, Mauro Cirino, está convocando categoria para manifestação na Câmara segunda-feira, durante a sessão legislativa. O objetivo é convencer os vereadores a não votarem em projetos polêmicos enviados à Casa pelo prefeito Vinícius Camarinha, cortando benefícios e reduzindo os ganhos de determinados funcionários de carreira. Não são todos, são determinados segmentos. Manifestação dos servidores na Câmara, segundo Mauro, está confirmada. Estamos confirmando sim essa manifestação, inclusive nós estamos fazendo a convocação de todos os servidores para que compareçam na sessão da Câmara desta segunda-feira. Como já acompanharam aí pela imprensa, existem uns projetos aí polêmicos com redução de salário de servidores, e é um absurdo o que estão querendo fazer. A gente sabe que esses servidores contam com esse dinheiro, a vida deles é baseada em cima desses valores, e de repente a Prefeitura aparece com um projeto reduzindo esses valores. Então nada mais justo do que nós, todos os servidores, porque hoje é uma parte, daqui a pouco aparece outro, daqui a pouco outro, ou seja, só estão querendo tirar dos servidores. Agora, é estranho tudo isso, porque a gente vê o tempo todo contratando apadrinhados políticos, né, dando benesses para alguns, e dos servidores concursados, que não tem nada a ver, diga-se de passagem, não tem nada a ver com os problemas financeiros da Prefeitura, porque eles cumprem os seus horários, vão todos os dias trabalhar, não dão nenhum tipo de prejuízo para a Prefeitura, pelo contrário, ajuda a administração. São essas pessoas que trabalham para a administração, bem ou mal, não por culpa deles, por falta de material, por falta de incentivo, mas eles estão lá todos os dias cumprindo o seu trabalho. E aí vem um projeto dessa natureza querendo cortar o salário dos servidores. É um absurdo, e eu quero olhar em todos os vereadores que vão votar a favor, porque inclusive nós temos vereadores ali que trabalharam contando com voto de servidores públicos, inclusive tem até quem é servidor público municipal e é vereador. Então é um absurdo o que querem fazer, e se nós, servidores, não tomar conta disso,
não comparecer na sessão da Câmara e cobrar dos vereadores para que não vote um projeto desse, eu vejo que é o caos que está acontecendo na cidade de Marília. A alegação do prefeito, ao justificar os projetos mandados para a Câmara, é de que o município precisa fazer frente ao endividamento, fazer frente às dificuldades financeiras. Mas há quem diga, principalmente a oposição, de que o prefeito, com esse corte de 50% nesses benefícios dos servidores, abre espaço para contratar mais apadrinhados políticos. O que é que pensa o sindicato? Eu estou com esses vereadores da oposição. Você vê, o tempo todo fala que tem que conter gasto, mas ao mesmo tempo anda na contramão, contratando apadrinhados políticos. Então, não bate o discurso com a prática, não bate. Então, se ele quer realmente resolver os problemas financeiros da prefeitura, que deixe de contratar comissionados, que mande embora alguns que tem aí, que a gente vê que não está servindo para nada, não serve para nada a não ser para inchar a folha de pagamento, né? Existe, eu acho que, outras coisas que ele pode fazer ao invés de mexer no salário do servidor. Hora H. Tá ficando um clima esquisito, né? Projetos de lei complementares de números 18 e 56 deste ano, 18 e 56, são 2 projetos, são situações distintas, ainda estão em análise nas comissões de Finanças, Orçamento e Servidor Público e de Justiça e Redação da Câmara Municipal. Eles atingem diretamente professores e fiscais de renda, obras e posturas, dentre outras categorias. Uma das medidas é o corte de metade do que se paga hoje para ocupantes de funções gratificadas às FGs na administração municipal. Isto, segundo o presidente do sindicato, Mauro Cirino, contraria inclusive o plano de governo do prefeito Vinícius Camarinha, divulgado durante a campanha eleitoral. Ele trouxe um desses aí à mão para poder mostrar, veja. O cara que recebe um FG não é uma coisa extraordinária, não. Se ele tirar os apadrinhados políticos, com certeza daria para pagar os FG desse pessoal. O que é o FG? É uma função gratificada, porque a pessoa tem uma responsabilidade dentro de um setor. Ela é o que é o responsável por aquele setor. Então vai cortar em 50% e a responsabilidade dele vai continuar a mesma. Não vai cortar 50% da responsabilidade. Então é incoerente, sabe? Eu acho que está caminhando tudo. Olha aqui. Isso aqui é o plano de governo dele. Em 6 meses ia resolver. Qual que é um dos itens que está aqui? Instituição do plano de carreira, valorizar e capacitar o funcionário municipal. Mentira. Com um projeto desse que está na Câmara, é mentira. Eu não vou nem citar o resto aqui, porque vai incitar a essa manifestação ser maior do que já é. Hora H. Meu amigo, o que a gente fala, o que a gente escreve, o que a gente divulga, depois confronta com as práticas e aí fala, opa, peraí, o que é mentira e o que é verdade? O que dizia antes, o que está fazendo agora, como é que é esse negócio? Complicado demais. Para finalizar, o Mauro enumerou todos os prejuízos que os servidores já tomaram desde o início do atual governo. Segundo ele, a falta de definição da campanha salarial, que ainda não aconteceu nada, e reforçou a convocação para a manifestação de segunda-feira dos servidores. Veja aí. Eu espero que os servidores compareçam na sessão da Câmara. Vamos cobrar os vereadores. Vocês votaram nesses vereadores, vocês votaram nessa administração. A gente sabe que muitos servidores confiaram nessa administração e agora a gente depara com esse tipo de situação. Já não paga as horas extras em dia. Já não quer cumprir com a legislação correspondente ao repasse da inflação com os servidores. Não dá material para trabalho, não tem um mínimo de condições de trabalho. E agora vem querer cortar o salário do servidor? É lamentável. Hora H. Bastante lamentável, bastante lamentável. Agora, você até pode discutir reforma administrativa, mas tem que ter um ponto de partida para isso daí, não é? E o primeiro de tudo, antes de você falar em reforma que vai capar algumas coisas, dar aquela facãozada em algumas coisas, você precisa, no mínimo, negociar o que todo prefeito sempre negociou desde que o mundo é mundo, desde que a cidade é cidade e tem aí poderes constituídos, que é o direito à reposição salarial, ao menos. Agora, nem isso é dado, e de repente você vem querer cortar alguma coisa, também vamos devagar com a dor, porque o santo é de barro. Entre os fiscais, tem alguns salários milionários, hein? Tem gente lá que perfaz com prêmio produtividade. Tem gente perfazendo 15 mil, 17 mil reais de salário. Nada contra ganhar bem, mas
tem situações que precisam ser muito bem avaliadas. Então, não é simplesmente assim, goela abaixo o negócio. Tem que ser discutido e alguns pontos precisam ser realmente muito bem pesados para que o custo-benefício seja interessante para o município. Nós temos que ver a coletividade. Então, a gente aqui não esconde nada, fala tudo, isso é que é importante. Projetos polêmicos que mexem no ganho de algumas categorias dentro do serviço público municipal somente serão votados na segunda-feira se as comissões técnicas da Câmara concluírem os seus pareceres. Informações que o Hora H obteve de fontes internas do Legislativo indicam que isto não acontecerá em tempo hábil e, portanto, os projetos não deverão de fato ser votados na segunda-feira. Agora, de repente, aceleram os estudos, os pareceres saem, aí tem votação. Então, é melhor ficar todo mundo de sobreaviso. Depois de se reunir com representantes dos servidores e vereadores da base aliada nesta quinta-feira, o presidente da Câmara, Luiz Eduardo Nardi, foi discutir o assunto, junto com outros vereadores também, com o prefeito Vinícius Camarinha. Foi diretamente na fonte. Estão em negociação possíveis alterações nos textos dos projetos para evitar eventuais injustiças aos servidores e, ao mesmo tempo, promover a reforma administrativa que é pretendida pelo Executivo. Em entrevista ao Hora H, Nardi confirmou a reunião com Vinícius e falou da votação desses projetos. Há, evidentemente, a possibilidade de serem votados se os pareceres da Comissão de Justiça e Redação e os pareceres da Comissão de Finanças, Orçamento e Servidor Público estiverem concluídos e apresentados. Mas abre-se também um espaço para o questionamento de algumas questões, de algumas dúvidas que os vereadores ainda têm para serem discutidas com o prefeito. Abre-se um intervalo dessa natureza e até segunda-feira isso será solucionado. Agora, se não forem votados na segunda-feira os projetos, continuam, obviamente, as discussões. O prefeito está predisposto a fazer modificações para atender eventuais reivindicações dos servidores afetados diretamente pelos projetos? Eu acredito que sim. O prefeito tem demonstrado uma preocupação muito grande. Primeiro, não é em modificar ou não modificar, é em esclarecer para as diversas categorias. A gente tem algumas pessoas, alguns servidores públicos que eventualmente nos procuram e colocam suas posições e nós acabamos explicando que não é daquela forma. Quer dizer, não há o suficiente esclarecimento do que, pela sua magnitude até, e por abranger diversas categorias dentro do serviço público municipal, há ainda uma série de dúvidas. E há também uma disposição de se exagerar na dose de informações que chegam para o servidor e também o direito que eles têm de conhecerem exatamente o que vai ocorrer para cada um deles na sua devida categoria, com o seu tempo de serviço, enfim, todas essas questões que dizem respeito a esse projeto, que é um projeto de reforma administrativa que tem sim o cunho de procurar reduzir, sem trazer injustiças, a folha de pagamento que já estourou em muito os limites estabelecidos para a Lei de Responsabilidade Fiscal. Muito bem, quem mais tem reclamado e procurado os vereadores para discutir a questão são os fiscais do município, como eu já disse, de rendas, de obras, de posturas. Segundo Nardi, argumentos deles são legítimos, sim, especialmente no tocante à fundamentação jurídica das propostas do Executivo. Veja o que ele diz. Há alguns argumentos que foram apresentados que precisam são passíveis de uma verificação, não da veracidade com que eles colocam, mas do fundamento jurídico da colocação que eles fazem. Então, isto precisa ser avaliado, está sendo avaliado juridicamente pela própria prefeitura, e eu acredito que nós vamos chegar a alguma coisa de consenso que seja bom para o município. Mesmo porque é preciso se entender que, isoladamente, a questão da folha não resolve o problema do déficit financeiro do município, mas resolve um problema de legislação da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é muito clara a esse respeito. É evidente que a ideia é resolver esse problema e partir para outras ações
que permitam o município ter um saneamento de suas finanças, poder investir, poder honrar os compromissos que o prefeito tem com a população. Isso é fundamental. Hora H. O gozado é que a eleição foi no dia 7 de outubro, depois teve outubro inteiro, novembro, dezembro, houve comissão de transição de um governo para outro, tudo foi analisado, pelo menos supõe-se que sim, porque várias reuniões foram feitas, para que foram feitas, não é? Então, ninguém foi pego de surpresa, já se sabia o que ia, a batata quente que ia cair no colo do prefeito, do novo prefeito de Marília. E ele próprio, obviamente, já devia ter informações da situação da prefeitura, mas de repente as coisas são feitas meio que no atropelo. E eu até perguntei pro Nardi, falei, Nardi, aquilo que eu comentei ainda há pouco, não seria melhor, mais razoável pelo menos, até para obedecer uma cronologia lógica, que primeiro equacionasse essa questão da campanha salarial dos servidores? O cara não tem nem a reposição de salário, que é negócio constitucional. O sujeito não tem aumento real. O sujeito não negocia absolutamente nada das cláusulas sociais. E de repente pode ter corte ainda. Pô, é óbvio que se revolta com isso. Mas o Nardi deu a explicação dele. Eu não tenho o hábito de responsabilizar esse e aquele por ter agido assim ou assado. Mas não se imaginava que o projeto que concedeu 7,5%, 2,5%, 2,5%, 2,5%, não se imaginava que ele não fosse votado. E quando eu digo votado, não é a favor, contra, muito pelo contrário. É votado, simplesmente, porque ou nós teríamos ou não teríamos o aumento. A situação, de certa forma, acabou fazendo com que ele fosse remetido, ele fosse judicializado, não é? Na medida em que houve um mandado de segurança que prosperou, a Câmara está impedida de votar este projeto. É evidente que o ideal seria que nós tivéssemos uma definição do reajuste salarial, fosse ele qual fosse, aí tem que se atender, porque é assim que as coisas caminham, para que depois se pudesse entrar nesta questão que diz respeito a uma reforma administrativa. Mas isso não foi possível. Inclusive, não há ainda a manifestação da autoridade do juiz de direito a respeito do mérito do mandado de segurança. Então, eu concordo com você. Realmente, o ideal era que nós já tivéssemos definido aquilo para poder entrar nessa questão com mais disposição, de diálogo, de explicações, de manter, enfim, o servidor público ciente do que está acontecendo. Você vê, tem a questão da justiça no meio dessa história, né? Porque é um mandado de segurança que ainda não foi julgado, já tem um mês praticamente. E venhamos e convenhamos, tem até aquela máxima, a justiça tarda, mas não falha. Mas quando tarda demais, já está falhando. Olha o caso aí do que está acontecendo, né? Então embola tudo, vira uma confusão tremenda. Eu disse no programa da quinta-feira que nessa sexta a gente falaria sobre o transbordo do lixo. De novo eu chego no limite do programa sem falar. Mas há uma nota emitida pela Prefeitura, eu faço questão de ler. Com base numa liminar da Justiça, a empresa Leão Ambiental da região de Ribeirão Preto voltou a realizar o transbordo do lixo de Marília a partir da última quarta-feira, dia 19. No total, 160 toneladas por dia. Esse transporte vinha ocorrendo desde o governo anterior. Recentemente, a administração do prefeito Vinícius descobriu que a referida empresa, Leão Ambiental, mudou a destinação do lixo. Ele ia para Guatapará, na região de Ribeirão Preto, e agora estava indo para Piratininga, região de Bauru, aqui pertinho. Houve redução de 300 para 100 quilômetros rodados. A redução de custos para a Leão Ambiental não foi comunicada à Prefeitura. Cobrava a mesma coisa e andava menos para levar o lixo embora. Ao ficar sabendo, o prefeito Vinícius determinou a suspensão do contrato com a Leão e a abertura de contrato emergencial, alegando quebra de contrato pela Leão. Foi assim que a outra empresa, Terraplanagem, de Orlândia, cidade aqui de São Paulo, passou a realizar o transbordo também para Piratininga, perto de Bauru, mas com um custo menor para a Prefeitura de Marília de R$50 mil por mês, o que dá R$600 mil de economia por ano. Mas a Justiça mandou voltar a Leão Ambiental e tirou a empresa de Orlândia. Por isso, por representar economia para o município no transporte do lixo, o Departamento Jurídico da Prefeitura vai recorrer, já está recorrendo da decisão. Assinado a assessoria de imprensa da Prefeitura de Marília.
Correto o prefeito nisso aqui, né? Agora, não sei a questão judicial, jurídica, melhor dizendo, jurídica, se podia romper com a lei ambiental ou não, enfim, tem que questionar isso. Agora, se é economia para o município, corretíssimo em fazer. Caiu o copo e a gente encerra o programa. O copo d'água foi para o beleléu. Não é início de protesto, não, é o copo d'água que foi-se embora. Certo o prefeito nesse caso aqui, e infelizmente a justiça mandou voltar a leão ambiental. Um abraço, gente, com o copo, coitado, que foi a vítima. A gente encerra o Hora H edição desta sexta-feira. Tchau, tchau.